Olá, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma aula de História e Humanidades. A aula hoje é sobre História da Igualdade. Sejam bem-vindos, a gente vai falar sobre o conceito da igualdade ao longo do tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje, até a nossa Constituição de 1988. Então eu espero que vocês, e peço que fiquem até o final, que tenham paciência, que é uma aula muito interessante, muito importante para você que vai prestar o Enem e que vai fazer vestibular, tá bom? Fica comigo, e para você que está no ensino médio também é muito importante. Então se inscreva aqui no canal, se você não se inscreveu, se inscreva para ficar por dentro de todas as aulas. Vem comigo, me acompanha, dá uma curtida, se você vai gostar dessa aula, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum elogio, se você não gostou, se você quiser fizer uma contribuição, né? É importante também. Eu agradeço. Essa aula está sendo num formato diferente porque o meu computador não está bom. E aí eu tô gravando assim, sem o Data Show. Eu espero que funcione. E aí, qualquer dúvida, dá uma pausada no vídeo, anota, que vai ser importante para você. Então, a história da igualdade. A igualdade, gente, é um conceito, igualdade como a gente conhece hoje, é um conceito muito moderno, é um conceito muito atual. Ele não era assim, tá? É uma luta histórica para que a gente chegasse à ideia de igualdade, de equidade que nós temos hoje. Hoje, igualdade é sinônimo de equidade, nós vamos ver no final do vídeo, a gente vai ver como foi essa luta, esse caminho até aí. O conceito de igualdade remonta à nossa antiguidade histórica. Está lá no período da Grécia Antiga, quando em Atenas surgiu a ideia de democracia. Então, a princípio, a igualdade, ela vai ser utilizada para os gregos no sentido de igualdade no momento da discussão política, na ágora. E aí surge o termo isonomia. Isonomia é uma palavra grega, de origem grega. E aí, isonomia quer dizer igualdade, não igualdade ainda jurídica, mas igualdade, tá? Nesse momento, isonomia é igualdade, depois vai ser igualdade jurídica, mas nesse momento da Grécia Antiga, a gente está falando só de igualdade. Então, os homens, porque só tinha direito a ser cidadão e participar da política, os homens de determinada idade, com determinada renda e livres. Isso limitava demais essa igualdade, não era uma igualdade plena, era uma igualdade bem limitada aí nesse período. Ela só servia no momento em que eles estavam exercendo a cidadania, discutindo questões políticas. Ela só estava funcionando ali na ágora. Na ágora não importava que família você pertencia, qual era a sua origem, se seu pai era dono de terras, se seu pai era mercador, não interessava. Se você estava na ágora decidindo questões políticas, questões importantes para a cidade de Atenas, ali você tinha isonomia, pelo menos em teoria, tá bom? Então aí vai surgir o embrião da igualdade. Um pouquinho mais adiante, também na antiguidade clássica, na Grécia, Pitágoras vai trazer para o conceito de igualdade a igualdade jurídica. Porém, vamos botar uma aspas aí, não é a igualdade jurídica que a gente tem hoje, não é todos são iguais perante a lei. Isso seria moderno demais para a antiguidade. Era no sentido de que você
cometer um crime e você vai ser punido de uma forma equivalente em razão desse crime. Vai ter uma pena equivalente, né? Não vai ser a pena de talião, vai ser uma pena equivalente ao crime que você cometeu. Então, se você matou alguém, não necessariamente você vai morrer. Você pode ser preso para sempre, você pode ser expulso da cidade, nunca mais voltar. Então tem penas equivalentes ao crime que você cometeu. Essa era a igualdade jurídica de Pitágoras, tá bom? Anota isso aí. Ainda na antiguidade, e aí sim a gente vai ter uma situação revolucionária no sentido da igualdade, a gente vai ter aí uma ideia, o surgimento, né? O surgimento, acho que é uma palavra que nem existe, né, gente? Inventei agora. Vai surgir no planeta Terra a figura de Jesus Cristo, o cristianismo, que vai aí sim pregar algo revolucionaríssimo, que é a igualdade plena, e por isso Jesus vai ser perseguido, vai ser preso, e o cristianismo vai ser extremamente perseguido dentro do Império Romano, né? Porque isso de igualdade plena é algo impensável para aquele período que a gente está falando, né, gente? Não. É algo que até hoje, né, vamos ver, é uma luta tão longa que até hoje é um negócio complicado, né? Não é fácil. A gente luta tanto ainda para essa igualdade ser colocada em prática, então, né, gente? Então vai ser algo que não vai ser muito bem aceito, e a gente sabe o final dessa história. E daí na Idade Média, que apesar da Idade Média ser um período extremamente cristão, certo? Em que a Igreja Católica dominava todas as mentes, toda a sociedade, todo o planeta lá, Europa, porque enfim, eles achavam, na verdade, na cabeça da Idade Média, que a Europa era o planeta Terra. Então, dentro do planeta Europa, a cristandade era a religião oficialíssima, apesar disso tudo, da Igreja Católica sendo a grande, né, provedora, a coisa mais importante de todas, mais importante que os reis, mais importante que a nobreza, mais importante que tudo, foi o período de grande desigualdade. Não existia igualdade, muito pelo contrário, né? A sociedade de ordens da Idade Média era extremamente desigual, no sentido de que era uma sociedade estamental, em que as pessoas estavam presas nessa sociedade, não existia mobilidade, as pessoas estavam presas pelo nascimento. Então, não existe nada mais desigual que isso. A gente vai ter nessa sociedade 3 ordens. A primeira ordem é o clero, os que rezam. A segunda ordem é a nobreza, os que lutam. E a terceira ordem são os que trabalham. Sendo que a primeira e a segunda ordem detêm todos os privilégios do planeta Terra. Planeta Terra, Europa. E o terceiro estado, terceira ordem, é o que sustenta o primeiro e o segundo, e isso será assim até a Revolução Francesa. Então, é o cúmulo da desigualdade. E quem nasceu no terceiro estado, na terceira ordem, não podia mudar de posição. Ele poderia trabalhar muito a vida toda, poderia juntar muito dinheiro até, poderia se esforçar muito, que ele não ia nunca sair do terceiro estado ou da terceira ordem. Ele estava preso ali para sempre, porque a posição era determinada pelo nascimento, e esse era o cúmulo da desigualdade, tá bom? Então, gente, a questão da igualdade só volta a ser discutida na sociedade medieval quando surge uma nova classe social no final da Idade Média, que é a burguesia.
A burguesia nasce ali no final da Idade Média e ela não encontra uma ordem para ela, para que ela se encaixe. Ela não está nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira ordem. E aí, como assim, né? Como eu vou viver no planeta Europa da Idade Média se eu não tenho onde ficar? Então, se eu não tenho direito a nada, não tenho onde ficar, esse negócio é extremamente injusto, eu sou desconsiderado, então isso tem que acabar. Há muita injustiça e começa a questionar e começa a lutar contra essa desigualdade. É aí que a burguesia começa a lutar por seus direitos, por uma posição dentro da sociedade medieval, e nessa luta da burguesia por um lugar na sociedade medieval é que vai surgir a Idade Moderna e vamos chegar até as revoluções burguesas, que vão dar início à história contemporânea. Então, só em 1689, com o Bill of Rights da Revolução Gloriosa Inglesa, é que a igualdade passa a ter uma forma jurídico-política, né? Passa a ser de fato considerada. Vai ser a primeira vez em que vai estar escrito em algum documento que todos são iguais perante a lei. Porém, essa igualdade ainda não é uma igualdade plena, porque entre esses todos iguais não inclui nós mulheres. Nós mulheres não somos consideradas pessoas ainda, então não podemos dizer que se trata de uma igualdade plena. Fomos excluídas. Bom, e daí, gente, vocês sabem que, consequentemente, a gente vai ter um movimento iluminista no século XVIII, a Revolução Francesa, que vai pregar liberdade, igualdade, fraternidade. Temos tudo da luta para acabar com o absolutismo, para acabar com a sociedade estamental de ordens, aos privilégios da nobreza e do clero, e essa luta pela igualdade, que por fim será conquistada pela Revolução Francesa e vai se espalhar por todo o continente europeu e por todos os outros continentes. Antes da Revolução Francesa, a gente tem a independência dos Estados Unidos, que também leva os ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade para o continente americano. Então, esses movimentos do século XVIII vão ser muito inspirados na Revolução Inglesa, que tem jabá, que tem aula no canal, tá? Tanto de uma quanto de outra, quanto de tudo isso que eu tô falando. Tem aulas sobre Revolução Inglesa, aulas sobre Revolução Francesa. Vai lá vai lá na lista de aulas que você encontra lá. Então, a Revolução Francesa, o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos vai trazer aí pela primeira vez para o continente, vai espalhar essa ideia de igualdade que era tão cara para a Revolução Francesa, que está lá estampada na bandeira da França, né? O azul representa a igualdade é azul. Então é muito importante para eles, mas mesmo assim está lá na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, estava em todas as constituições que a França fez durante o período revolucionário, napoleônico, porém, ainda não é uma igualdade plena, porque, como eu estou dizendo, as mulheres também não estão ali, não estão presentes, não são consideradas pessoas, seres humanos. Olha, até os escravos foram contemplados, tá? Nessas constituições da Revolução Francesa, porém as mulheres não foram. Então, não estamos falando de uma igualdade plena também. Olha como a luta do movimento feminista, olha como a luta pela igualdade é algo difícil, né? Que a gente ainda luta muito por conta disso. Então, gente, como eu disse, ainda não era algo pleno, ainda estava em desenvolvimento, em luta, mas já era uma grande mudança, certo? Já era alguma coisa.
No século XIX, aí sim a gente vai ter uma grande mudança aí com o conceito de igualdade, quando o movimento socialista do século XIX e iniciozinho do século XX vai trazer o conceito de igualdade e equidade. Igualdade sendo a mesma coisa que equidade, me enrolei. Então, para o movimento socialista, não existe igualdade se não existe igualdade de chance para todos. Equidade seria isso, igualdade de chance para todos. Por quê? Como é isso? Fulaninho é rico, nasceu numa classe social privilegiada, teve acesso às melhores escolas e às melhores faculdades, e Beltrano, ele é pobre, ele não teve uma educação de qualidade, ele não pode concorrer, ele não está partindo do mesmo lugar que fulano. Beltrano e fulano não estão partindo do mesmo lugar. Então a gente tem que resolver essa origem, essa partida de ambos. Eles têm que sair do mesmo lugar para ter equidade. Eles têm que ter a mesma oportunidade de chances. Aí sim existe igualdade. Então todos nascem iguais, mas todos devem ter as mesmas oportunidades, tá? Essa é a ideia de igualdade e equidade. Eu vou colocar uma imagem aqui no vídeo mostrando, simbolizando essa ideia de equidade, né? De que todos devem partir, né, ter as mesmas oportunidades. Para ser justo, para que de fato exista uma equidade. E a Constituição do Brasil, de 1988, ela atende a essa questão da equidade, né? Essa questão social. Então, esse é um conceito que o Brasil trouxe para a sua Constituição atual. Então, atualmente, esse é o conceito atualíssimo de igualdade. Igualdade igual a equidade, tá bom? Observa a imagem. Então, gente, igualdade atualmente, segundo a nossa Constituição, é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, para que alcance a igualdade. Eu vou repetir, anota aí. Tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual, para que alcance a igualdade, tá bom? É dessa forma que se entende a igualdade atualmente. E aí nós temos o conceito de isonomia contemporânea, que entende, que observa, né, que as desigualdades, elas existem. E que é necessário, né, que se compense essa desigualdade através de leis, para que as pessoas elas consigam partir de forma equilibrada, de forma... Esqueci a palavra, gente. Do mesmo lugar, que elas consigam ali se nivelar, tá bom? Um exemplo disso, de leis nesse sentido, a gente tem as ações afirmativas, né? A gente tem as ações, por exemplo, as políticas de cotas, a gente tem o ProUni, a gente tem várias leis que garantem, que ajudam nesse sentido, né? Vagas em concurso público, para índios, para negros, né? Para deficientes, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. Tudo isso não seria necessário, porque a gente tem os artigos, o artigo 1º ao 5º da Constituição, que garante tudo isso.
Porém, parece que o brasileiro precisa, né, reafirmar, porque não parece que ficou muito claro para a sociedade brasileira, vide questões de racismo até hoje no Brasil, né? É triste, mas é uma realidade. Então, essas ações afirmativas são um exemplo de colocar olha, eu errando português, em prática essa isonomia contemporânea, tá bom? E com isso nós chegamos ao fim dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até o final, que tenham entendido tudo. E na próxima aula nós vamos fazer algumas questões do Enem, comentar algumas questões do Enem que tratam sobre o tema igualdade, tá bom? Muito obrigada, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as aulas, me acompanha, me segue também lá no Instagram e me segue no Facebook para a gente estar sempre em contato e vocês ficarem sabendo de tudo. Vou deixar aqui embaixo o meu canal no Facebook, meu canal no Instagram, para vocês me seguirem lá também, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!